Boa noite, povo de Deus. Boa noite a você que está aí em casa. Seja bem-vindo a este lugar. Nós estamos muito felizes e também muito apaixonados, né, com essa semana aí tão romântica que nós passamos, esses dias tão especiais. Boa noite, meu amor. Boa noite, querida. Tudo bem? Amém, estou bem. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Maranata. Nós iremos com ele, amém? Amém. E como minha esposa falou, nós estamos vivendo uma semana de paixão. Tivemos aí dois belos casamentos de acordo com a vontade do Senhor. E a noite de casados e também. A noite de casados, a noite de solteiros e uma festa celestial, amém? Amém. Então a felicidade bate no coração e o desejo nosso como missionários é que tivesse ali o ano inteiro esses momentos especiais. Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado com todo esse momento especial. Então, com esse pensamento, para a honra e glória de Deus, vamos nos colocar de joelho para falar com o Papai do Céu. Oremos. Grandioso Deus, nesses momentos, graças nós te damos pelos privilégios que o Senhor nos concede de viver, de estarmos aqui nessa grande escola, aprendendo mais sobre Ti, crescendo cada dia mais o nosso amor pelo o Seu ministério, Senhor. Estamos diante de uma festa, né? Uma festa de missionários, um reencontro especial, um reencontro com o Senhor. Estamos aqui para aprender, para crescermos espiritualmente, Senhor. Então, nesse momento, te pedimos ali a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos, depois desse reencontro, possamos sair revivados para a honra e glória do Teu santo nome. E nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, hoje nós acordamos e tivemos um estudo maravilhoso sobre alguém que foi firme em sua fé, independente da situação que estava passando. Recebeu uma missão e cumpriu cada momento da sua vida, cada momento do seu chamado. Jeremias me chamou a atenção por uma frase inspirada que a nossa profetisa falou. E ela trouxe que Jeremias ele tinha uma fé absoluta no propósito de Deus. Ele sabia que Deus era capaz de fazer surgir da confusão a ordem. E que as suas promessas eram de justiça e misericórdia. Todo momento, todas as mensagens que Jeremias levava para aquele povo, para aquele rei, falava de um juízo, mas de um juízo de amor. De trazer aquele povo para perto de Deus e dizer o quanto o Senhor queria salvar aquelas pessoas. Mas o mais impressionante é que mesmo depois de tanta teimosia, e mesmo depois daquela cidade que era escolhida, aquela nação que era escolhida ter caído, o Senhor ainda prometeu que aonde eles estivessem, Ele tinha a promessa de que eles voltariam de novo e seriam reerguidos. Eu sei que, como a gente vem aprendendo nessa semana com o nosso pastor Uriel, chegou um momento em que a verdade ela foi soterrada, mas nós tivemos outras pessoas que levantaram. E nós falamos durante essa semana sobre os nossos heróis da fé, sobre a fé dos nossos pais. Pessoas que lutaram para levantar de novo a verdade. E pela força deles, e pela firmeza que eles tinham nessa promessa, nós estamos aqui hoje, dentro desse templo, e lutando pela verdade lá fora, como cada um de vocês. E logo, logo, nós também estaremos juntos nessa luta. E com isso eu peço que vocês fiquem de pé. Eu não vou aceitar que vocês cantem esse hino sentado. Eu quero que vocês fiquem em pé e cantem um hino firme nas promessas, número 72. E que falta apenas um pouquinho de tempo, nós vamos alcançar ela, amém? E há um texto que nos fala dessa promessa, amor. Aonde está? Se concentra no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 35 a 39. Amém? Vamos lá? Vamos lá no 3. Eu quero que vocês fiquem de pé, povo de Deus, para falar esse verso, amém? Vamos unir as vozes para ficar mais bonito, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Hebreus 10, 35 a 39. No 3. 1, 2, 3.
Hebreus 10, 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque a necessidade de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e a que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, 35 ao 39. Amém? Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá força para continuar nessa promessa, aguardando ela. E que assim como Jeremias teve aquela força, e todos os nossos antepassados tiveram, que nós venhamos confiar, Senhor, que Tu vais voltar e nós vamos poder Te ver ainda na nossa geração. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, a nossa irmã Manuela vai cantar um louvor para nós. Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Boa noite para você aí de casa também. Eu estava com saudade de vir aqui. E louvado seja o nome do Senhor por todas as lutas que temos enfrentado e Ele tem vencido em nossas vidas, não é? É apenas pela graça de Jesus que hoje nós estamos de pé e com grande confiança, não é? De alcançarmos todas as promessas que Ele nos fez. E neste momento eu irei louvá-lo com uma canção que fala disso. Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter pedido, pedir e já ter ganho, justiça e amor. Formaram-se em favor
de graça a Deus, dá graça e salva o pecador. Graça, achei a graça desta vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, perdão nos concedeu, favor, mercê do alto céu, a quem não mereceu. Graça, achei a graça desta vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. Graça, achei a graça desta vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda, né? Não é perfeito isso? Eu fico imaginando que o Senhor Deus inspira de forma especial alguns seres humanos da Terra que têm letra com conteúdo para seus hinos. Já notaram isso? Que coisa profunda, que coisa linda. E Deus pode fazer isso com qualquer um de nós, né? Não é isso? Como vocês estão? Estão bem?
Eu fiquei a semana toda com o bichinho do ran-ran na minha garganta. Quando foi hoje que terminou o casamento, aí eu baqueei de vez. Mas ainda tenho fôlego para dar conta. Vamos fazer funcionar pela graça, pelo poder de Jesus. Mais um pedaço do trabalho do Senhor, né? Das coisas do nosso Deus para a gente conseguir. Fecha seus olhos para a gente abrir nosso livro em Jeremias, a palavra de Deus, e o Profetas e Reis no capítulo 37. Vamos lá. Senhor Deus de misericórdia, nós louvamos o teu nome pela graça, que veio de graça. A graça que o Senhor deu, concedeu, ofertou e que ainda existe e está à disposição. Nós queremos, Pai, nós te pedimos que, diferente do povo de Israel no passado, nós venhamos olhar para ti e aceitar a tua misericórdia, Senhor. Não só como povo, mas de forma particular, cada um de nós consiga olhar para situações e dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque nos manda profetas para nos ensinarem, nos alertarem. Rogo a ti que neste momento a tua mão esteja sobre nós, teu Espírito visite, abra o nosso entendimento, tire as escamas dos nossos olhos, em nome de Jesus. Amém. O que você leu nessa madrugada? Como foi? Eu quero ouvir vocês. Da Bíblia leram o quê? Tá. E do livro Profetas e Reis, vocês leram o quê? Ótimo, muito bem. Israel sendo levado cativo à Babilônia, não é isso? Deixa eu comentar uma coisa com vocês antes de apresentar os slides. Imagine, no grande plano de Deus, o Senhor Deus se levantando. Você que está em casa tem que pensar sobre isso, querido irmão e querida irmã. Deus se levanta no meio do pecado, da pocilga humana, da miséria deste planeta, e traz diante do universo todo, diante do céu todo, um plano perfeito de redenção, onde ele inclui um povo, ele levanta um povo, ele faz um povo, e esse povo ele dá seu nome para ele. E ele mesmo vem governar. Imagine uma nação na terra cujo Deus era o presidente. Conseguem imaginar isso? Aliás, ele não era só o presidente, ele era toda a administração. Deus administrava tudo. Ele era o líder completo e eterno, mas ele também era o ministro da economia. Ele era o ministro das energias. Ele era o ministro da educação. Era o ministro dos bens de consumo. Ele regia Israel verdadeiramente. Era o rei dos reis. Mas, infelizmente, eu fico imaginando que triste é ter um povo que não reconhece e nem valoriza o que esse Deus fez. Vocês têm ideia do que era a capital do reino de Deus nessa terra? Já tentaram sentar e colocar no papel a quantidade de dinheiro que se gastou ali, se fossem usados os bens hoje? Se hoje você pudesse pegar a quantidade de ouro, de prata, de materiais que foram usados para levantar o templo, que nação você acha que o povo de Israel, o nosso povo do passado, se compararia? A glória tremenda que foi Deus dizer e abrir a boca e dizer: realmente eu ouvirei as orações que são feitas nesse lugar. Ali virou a habitação de Deus mesmo. Mas o povo não valorizou. Como é terrível, não é não ter, é não valorizar o que tem. Já parou para pensar nisso? Você tem alguma coisa que você não valoriza? Será que nós não corremos o mesmo risco de ter coisas boas demais que nenhuma outra pessoa poderia ter? Que no nosso tempo, aliás, hoje nós vamos entender o tempo em que era para Jeremias, não era só para o povo de Israel, era para Jeremias, porque alguns se destacam pela miséria, outros se destacam pela lealdade. A minha pergunta é: você tem alguma coisa que é superabundante a você e que você não percebe e até despreza? Como é terrível ter um líder que não se importa, que não tem autoridade celestial, que não tem autoridade divina para vivenciar aquilo que tem em suas mãos para dirigir um povo.
E nós estamos vendo essa situação. Dê uma olhadinha para que você possa lembrar comigo das situações. E ler esse capítulo de hoje me deixou muito triste. Imagine nosso povo sitiado. Vocês sabem o que é ser sitiado? Não uma nem duas vezes. Não entra comida, não sai. As pessoas têm que viver ali dentro daquilo que ainda possuem. E isso vai os tornando pobres, pobres e miseráveis, extremamente pobres. E quando eu paro para pensar nisso, eu fico com um coração pequenininho, porque não era qualquer povo, não era qualquer povo, era quem? O povo de Deus na terra. Vocês entendem que não podia ter um povo maior na terra do que este? E agora eles estavam sitiados pela nação pagã. E Deus tinha avisado antes, sim ou não? Deus sempre avisa. Coloquem isso na cabeça. Não existe queda de ninguém. Nunca você caiu sem Deus ter te avisado antes. Não existe queda de nenhuma pessoa que recebe o nome de Deus sem ter tido aviso. Todas as vezes que você caiu, você foi avisado antes. Sempre assim. E o Senhor Deus levanta bocas humanas, pessoas pelas quais Deus as usa como luvas para tocar seres humanos, para se envolver com seres humanos, usando a boca dessas pessoas para falar. Mas quando a pessoa está revoltada, olha, que eu não sei o que é pior, errar ou ficar bravo com quem disse que você errou. É um negócio terrível. É um nível muito ruim, não só de espiritualidade, mas de compreensão da vida. Como que podemos ficar chateados com quem nos avisa que estamos errados? É errar outra vez. Já errou o primeiro erro, erra a segunda vez, por ficar chateado com quem lhe advertiu. Era a situação terrível daqueles que trabalhavam pelo povo. Olha isso daqui, por favor. O remanescente de Judá deveria ir em cativeiro, a fim de que aprendesse, leia isso, através da adversidade, as lições que tinha recusado aprender em circunstâncias mais favoráveis. Gente, isso aqui me arde o coração. Foi isso do estudo de hoje ou não? O que mais? Deste decreto do santo vigia, não haveria apelação. Quantas vezes o povo podia clamar? Nínive clamou e o Senhor abençoou. Nós temos tantas mensagens da Bíblia que o povo clamava e Deus se inclinava. Mas dessa que o Senhor falou, não tem apelação. Por quê? Já algumas semanas o Senhor Deus vem dizendo que até a paciência tem limite. Até a bondade tem limite. Quando nós lemos isso, nós ficamos repetindo aqui durante o dia, dizendo, que frase tremenda é essa que lemos, não é? Agora veja, rapidinho, quando eles estavam, e realmente foi isso que aconteceu, embora o rei tinha dito, né? Manda lá perguntar para Jeremias o que ele acha disso, e Jeremias mandou dizer, não tem jeito, vocês serão levados, nós seremos escravos da Babilônia. Ele disse assim, não, você está falando besteira. Lembra disso? Alguns servos de Deus guardaram o quê? O que guardaram na caverna? Vocês já pararam para pensar? Existem filmes e filmes. De vez em quando o mundo se levanta dizendo que expedições acontecem e tantas outras para achar a arca da aliança. Vai ser achada, gente? Alguém já achou? Algumas pessoas comentam que estão fazendo escavações para encontrar a arca. Outras falam, nós sabemos onde está. E buscam. O Senhor Deus disse que está lá intocada até o dia de hoje. Imagine que estas tábuas que estavam ali dentro do local, foi o que eu disse hoje, dentro da arca, estão ainda em algum lugar dessa terra. Não é maravilhoso isso? E no tempo certo o Senhor Deus fará com que apareça. Já pararam para pensar sobre isso? Não é interessante? Isso não encheu o coração de vocês de alegria? Porque será encontrada em que época? No fim? Sim, no fim. E se vai ser encontrado no fim, ou você acha que ela vai ficar um milênio aqui? Será encontrado no fim? Sim ou não? O Senhor Deus preservou por algum motivo. E quando eu penso sobre isso, né? A gente imagina que foi Jeremias, junto com aquele grupo, que guardou essa arca, né? Com todo o seu conteúdo, né? Mas deem uma olhada nisso daqui. Jeremias teve que chamar, Jeremias foi preso, prenderam Jeremias e prendem num calabouço fétido. Mas lê isso aqui, ó. Por muitos anos, Jeremias havia estado perante o povo como um fiel testemunha de Deus. E agora, estando a malsinada cidade prestes a passar as mãos de pagãos, ele considerou sua obra como terminada. E
Aprestou-se para se ausentar, mas foi impedido pelo filho de um dos falsos profetas. Agora, eu fico pensando, essa parte eu quis ressaltar pelo seguinte. Um dos filhos dos falsos profetas disse que ele tinha feito o quê? O que vocês entenderam? Que ele tinha debandado do povo de Israel e sido desleal, não foi isso? Alguém inventou alguma coisa, não foi isso? A respeito de Jeremias? Jeremias foi preso por isso, sim ou não? Você já foi acusado de algo que você não fez? Já? Foi açoitado, apanhou. Me diga aqui, você já foi acusado, magoado, judiado por algo que você não fez? Você já levou um apelido, uma fama de alguma coisa que você não deve? Sim ou não? Que terrível. Por que Deus permitiu isso para o fiel Jeremias? Eu me lembro de um hino, de quando eu era mocinha, que eu ouvi uma moça cantando, e hoje eu entendo um pouco melhor isso, por causa das situações que Jeremias passou e que são muito reais, né? Num calabouço triste e solitário, pensava Jeremias, porque eu tenho andado no caminho certo e cumprido fielmente a obra que Deus me deu. Por que então eu sofro tanto assim? Será que Deus de mim se esqueceu? O que fazer? Devo desistir? Ou então Deus me dará graça para prosseguir? O que Jeremias fez? Continuou ou não? Continuou. Que vida terrível, ser acusado de algo que não fez. Olha lá, o qual o delatou como estando prestes a se unir aos babilônios, a quem ele repetidamente insistira com os homens de Judá a que se submetessem. O profeta negou a mentirosa acusação, mas, não obstante, os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram e puseram-lhe na prisão. O que você está disposto a passar, ou o que você espera que passe, ou o que você sabe que pode passar, ao defender alguma coisa de Deus? Quando eu comentei com vocês essa semana que vocês lutam diretamente contra Satanás, eu não estava brincando. Satanás, ele fica atrás de uma brechinha para destruir o seu ânimo, para transformar você numa vergonha. Essa é uma realidade. É assim que ele faz. E faz todo o tempo. Peraí, ele conseguiu judiar de Jeremias e Deus permitiu. Sim ou não? Não foi Deus que mandou, mas Deus permitiu? Para quê? Uma das razões é para hoje, 3.000 anos quase depois, alguém conseguir falar, puxa, a gente pode ter força também. Pode ou não pode? Na frente de nossos problemas. E aí depois, quando ele ainda foi solto, vieram enfiaram ele aonde? Você sabe o que é um calabouço? Olha que situação terrível. Eu fico imaginando que horror. E diz que ele ficou atolado na lama, não foi isso? Ficou atolado. Como é isso? O calabouço triste e solitário de Jeremias. Alguém aqui já passou por algo parecido? Diga-me. Por que Deus não tem permitido ainda que a gente passe por situações assim? Estaríamos fortes se nós tivéssemos condição de passar por isso? Teríamos o mesmo coração? Chorava por Jerusalém. O profeta chorão clamava por Jerusalém, né? E o rei Zedequias manda perguntar escondidinho. Não foi isso? Ele manda perguntar para Jeremias. Jeremias, o que a gente tem que fazer? O que Jeremias disse? Não tem jeito. Jerusalém vai ser sitiada assim e vocês serão escravos. Não foi isso? E aí ele até tentou ajudar um pouquinho Jeremias, mas ele era um fraco, era um fracão. Zedequias era fraco ou não? Era muito fraco. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A força que nós não revelamos no momento de força, no momento de necessidade, no momento da maior necessidade, ela não se revelará. Se nós falhamos no momento de necessidade, no momento de maior necessidade, não se revelará força alguma. E ainda por cima, foi dito, você vai perecer. O seu cadáver vai ficar tanto no sol quanto na geada. Você vai perecer. Que terrível, né? Qual foi o fim de Zedequias?
Pode imaginar isso, Rômulo? Os filhos mortos em sua frente, levado cativo. Gente, ele podia ter escutado. Podia ter escutado ou não? Ele podia ter escutado, gente. Quando eu li ali o que poderia ter sido, eu me assustei. Poderia ter dado certo. Mas ele não quis. Esse estudo de hoje é um estudo sério. Ele não quis. Por que ele não quis? Porque ele não acreditava? Porque ele era o quê? Covarde. Não era, é porque ele aprendeu a agradar pessoas e não a Deus. Foi isso que foi dito, agradar pessoas e não a Deus. E aí furaram-lhe os olhos, né? Que vexame, né? E o povo de Israel foi levado cativo ou não? Foi. O povo de Israel foi levado cativo. E eu fico imaginando que miséria, gente. Diz que imaginar uma situação tão terrível, né? Tão ruim. O rei da Babilônia deu ordens para Jeremias não ser executado, não foi? Tratem bem ele. E ele ficou livre e ele se uniu com que povo? Com um povo pobre que sobrou dos remanescentes. Isso me impressionou demais. Ele podia ter se unido aos grandes que o estavam apoiando, mas ele sai dali e vai se unir aos pobres remanescentes, né? E eu fico imaginando como eram eles, um povo que antes tinha se elevado de tal maneira, esse povo que saiu dali daquele local, cheio de perspectiva, né? Cheio de grande perspectiva, se une ao Egito, alguns fogem para o Egito para dar certo, e ainda Jeremias diz para eles, não fujam para o Egito, não vai dar certo. O que o povo fez? Foi para o Egito. Deu certo? Não. Quando eu paro para pensar nisso, me dói o coração. Imaginem a gente vendo toda a cidade pegando fogo. Tudo estragando, os vasos todos quebrados, tudo estourado. Gente, deve ter sido uma das cenas que esse povo passou. Eu acho que precisa de outro microfone, será que não? Pegar um outro aqui? Deixa eu pegar aqui, toma aqui, João. Presente para você. Ó. Então, deve ter sido muito duro enxergar tudo isso queimando, estragando, acabando, e o povo sendo levado cativo, o povo que nunca deveria ter sido cativo em época nenhuma. Aqueles por quem Deus iria trabalhar para levar avante a obra de Deus nessa terra. Imaginem, gente, todos os ricos ornamentos pegando fogo. Todo lugar do Senhor sendo levado. Que triste que deve ter sido. Vamos ler isso aqui? Vamos lá. Mas agora Sião estava inteiramente... Vocês sabem o que significa inteiramente? O povo de Deus, vai lá. O povo de Deus fora levado em cativeiro. Subjugado pela dor, o profeta exclamou, como se acha solitária aquela cidade, dantes tão populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Continuamente chora de noite e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Que situação, né? Essa era a fala sobre o povo mais abençoado da terra, né? Lê isso aqui. Tu, Senhor, permaneces eternamente, o teu trono de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Terminou assim nosso estudo de hoje. Foi com essa fala, esse pedaço de lamentações de Jeremias. De pedido de algo que não funcionou. Se tornaram escravos para sempre. Foi ou não foi? Para sempre. Tudo tem um fim, um tempo. E quando eu paro para pensar nisso, eu falo, Senhor, não deixe isso acontecer comigo. Não permita que aconteça com a nossa casa. Não permita que aconteça com a nossa vida. Quantas vezes Deus tem chamado e dito, irmãos, todos os dias, 2 vezes por dia, o Senhor Deus nos instrui e nos indica o que fazer. Essa casa aqui é uma casa de cultos. Essa semana nós tivemos muitas provas das bênçãos de Deus. Nos foi relembrado o que aconteceu com as vidas dos pioneiros. Nos foi relembrado a história da nossa igreja. Nos foi relembrado como é que é um casamento na obra. Você estudar sobre a vida de Ellen White e de Tiago, você pensa, você vai ter problemas também, eles dois tiveram. Como é que foi o namoro de Ellen White e de Tiago? O que é um namoro, um casamento com propósito? Nos foi relembrado disso.
No nosso programa de casais, eu queria que vocês pensassem isso. Vocês têm a bênção do Senhor, a mão de Deus sobre seu povo. Os jovens aqui foram ensinados como viver um relacionamento, de que jeito, e abençoados. Vocês têm bênçãos, e muitas bênçãos. Agora vivam essas bênçãos. Vivam-as, não joga fora, reconheça isso. Nós tivemos 2 casamentos abençoadíssimos aqui. Esta casa tem namoro, casamento, noivado de nível celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Já parou para pensar nisso? É isso que você tem que pensar. Quais são as coisas que hoje você pode abraçar e dizer: Senhor, eu estou no teu reino. Não me deixe perder como os que perderam no passado. Não me permita perder como aqueles que já perderam no passado. Reconheça as bênçãos. Aceite quando o Senhor Deus enviar um Jeremias para falar para você. Existem coisas que parecem sair fora da nossa lógica, mas estão completamente dentro da lógica de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero te convidar para orarmos, para pedirmos a Deus que Deus nos abençoe. E eu quero orar por você que está em casa. Pedir a Deus pela sua vida, pela sua história. E tirar esse tempo de oração aqui diante do Senhor, pedindo a Deus que Deus nos ajude para terminarmos a obra que alguém fracassou no passado. Vamos lá. Amado Senhor, glorioso Deus. Senhor, o Senhor não escondeu nenhuma parte da tua história, da nossa história. Ficou claro para mim, Senhor, e para os meus irmãos também, para as pessoas que estão em casa, que não existe situação nessa terra para a qual o Senhor Deus não tenha dado não só orientações e direcionamentos claros, mas também oportunidade de mudança de vida. E nós queremos essa oportunidade. Senhor, toca em nosso coração. Nós vamos descansar agora, vamos dormir e vamos acordar amanhã para as nossas atividades. Alguns voltam para o campo de trabalho. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós pertencemos a Ti e queremos pertencer para a eternidade toda. Não nos permita sermos os mal agradecidos, aqueles que não reconhecem quem são. Não nos permita, Pai de amor, nos recalcitrarmos, Senhor, diante das Tuas repreensões ou da Tua orientação. Dá-nos humildade, isso só vem de Ti. Humildade para ouvir, humildade para aceitar. Organiza nossa mente e nosso coração. E ajuda-nos, Pai de amor, a reconhecer quando vem de Ti e quando não vem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, te dê uma noite bem tranquila. Que Deus fortaleça você em nome de Jesus. E até amanhã cedo no nosso culto. Estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Um abraço. Até amanhã.